Olá, sejam muito bem-vindos e hoje falaremos sobre loopings. Recentemente me enviaram uma mensagem pedindo para explicar como que é o mecanismo e funcionamento da sintaxe de looping no Java. E antes da gente começar a ver a primeira sintaxe, que é o for, vamos entender quais momentos que você utilizaria uma repetição no Java. Toda vez que você vai repetir o comando diversas vezes para executar uma tarefa, uma das recomendações é usar o looping. Darei alguns exemplos para você entender. Eu quero mandar um e-mail para todos os meus clientes sobre uma novidade de um produto no meu site. Eu poderia pegar uma lista e, quando tiver pessoas nessa lista, eu quero executar o envio de e-mail. Então é um loop, uma repetição. Vou executar o envio de e-mail diversas vezes. Outro exemplo, eu tenho diversos produtos dentro de um carrinho e eu gostaria de somar o valor de todos esses produtos, ou eu gostaria de selecionar todos os produtos que são tipo eletrônico. Você pode fazer uma repetição e percorrer todos os itens do carrinho para fazer a tarefa que você deseja. Então, a repetição você pode usar em qualquer momento que você gostaria de, como a própria palavra diz, repetir um determinado comando. Vamos ver um pouco a respeito do for. Nada melhor que a documentação oficial do Java para explicar a sintaxe do for. A sintaxe nada mais é que a estrutura que o comando precisa ter para que ele funcione corretamente. Então aqui ele explica sobre o looping e aqui ele comenta que normalmente você encontra o for nessa estrutura. Existem outras estruturas que nós vamos ver mais para frente. Então nessa estrutura, como é que a gente deveria construir o comando? A gente vai colocar for, que é uma palavra privada do Java, abrir parênteses, colocar três parâmetros que vão estar separados com ponto e vírgula, fecha parênteses, abre e fecha chaves, e o que tiver dentro do abre e fecha chaves é o que vai ser repetido. Aqui dentro pode ter uma linha ou mais que uma linha, pode ter um método que vai para outro lugar e ele executa o método e depois volta para cá. Tá? O importante é você saber que o que você quer que repita fique dentro do abre e fecha chaves, tá bom? Agora vamos ver cada bloquinho. O primeiro bloquinho dentro do parênteses, que é o primeiro parâmetro, é a inicialização. A inicialização é executada somente uma vez antes de começar a repetição. Então, tudo que você colocar aqui dentro vai ser executado somente uma vez antes de começar a interação. Aí depois do ponto e vírgula nós temos o término. O que vai causar a parada da repetição, né? Então você vai colocar uma expressão aqui que tem que retornar verdadeiro ou falso. Sempre tem que retornar verdadeiro ou falso. Enquanto estiver retornando verdadeiro, o looping continua, a repetição continua. Se em algum momento o que você colocou aqui retornar falso, ele vai terminar a repetição e sair dessas chaves e continuar o seu programa. Então, o término é uma expressão que retorna verdadeiro ou falso, enquanto estiver retornando verdadeiro, vai continuar executando. E aqui ele explica, ó, uma vez que retornou falso, a repetição termina. E o nosso último parâmetro, que é o incremento, é a expressão que será executada toda vez que terminar o que tiver entre chaves. Então, assim, terminou aqui, ele vai para o incremento, executa, na sequência pergunta: a expressão está retornando verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Executa o que está entre chaves, terminou de executar o que está entre chaves, roda o que tiver no incremento, depois vem para a expressão e pergunta: ainda continua verdadeiro ou falso? Então, o incremento ele roda depois de cada interação do loop, tá joia? Ele pode ser acrescentar valor ou tirar valor. Bora ver? Para demonstrar o funcionamento do for, utilizarei o Visual Studio Code e para quem quiser deixarei os vídeos aqui de como configurar o Visual Studio Code com Java. Bora lá? Vou copiar o comando aqui do for do site. Por enquanto eu vou deixar ele meio de ladinho aqui, vou comentá-los. Fica verde, então tudo que está verde não será executado. E nós vamos bater um papo antes de executar esse loop. Eu vou criar aqui uma variável chamada teste. Como é int, ela terá somente valores numéricos, então eu vou inicializar ela como 0. Então, a variável recebe o valor 0.
Se eu usar esse comando aqui em cima, esse comando systemoutprintln, ele imprime ou demonstra no nosso console o que a gente quiser. Nesse caso aqui, como é uma string, ele vai escrever hello world no console, mas eu não quero escrever isso, eu quero imprimir no console o conteúdo da variável teste. Então eu coloco esse comando e coloco o teste. Ele vai imprimir o quê? O conteúdo. Se o conteúdo é 0, na hora que eu rodar aqui, ele vai mostrar 0. Vamos lá, beleza. O que aconteceria se logo na sequência eu colocasse assim, que a variável vai receber o valor anterior dela, que é 0, mais 1. O resultado dessa soma será atribuído novamente à variável teste. Então, se eu colocar aqui o mesmo comando para imprimir o conteúdo da mesma variável, ele vai retornar o quê? Um valor diferente. Vamos ver. Ó, 0 e 1. Por quê? Porque antes de demonstrar o valor, eu fiz uma operação matemática. Tá, já farei a mesma coisa na sequência aqui. De novo, mais 1 e vou imprimir novamente o valor dessa variável. Então, antes, essa variável aqui era 0 mais 1 ficou 1, imprimiu 1. Aí agora, antes, o valor dela era 1, mais 1 vai ser 2, e eu vou imprimir, vai ser 2. Para facilitar, eu vou pôr um debug aqui, vou pedir para rodar como debug, e nós vamos acompanhar passo a passo. Para avançar nas linhas, eu vou usar os botões que estão aqui, né? Aqui eu posso soltar de vez, ou ir linha a linha, ou parar meu debug. Eu vou usar o linha a linha, que é o F6 no meu caso. Então aqui a variável teste ainda não existe, por quê? Porque ele ainda não processou esse comando. Quando eu clicar aqui, pum, ele criou a variável teste, o meu Visual Studio Code já está mostrando que existe uma variável teste com valor 0. Se eu pedir para imprimir o conteúdo dessa variável, ele já vai imprimir 0. Então quando eu dou aqui, olha, ele mostrou aqui embaixo 0. Quando eu for fazer essa conta de novo, eu ponho o mouse em cima de teste, ele é 0. 0 mais 1, o que vai acontecer? Pum, ficou 1. Na hora que eu pedir para imprimir novamente essa variável teste, ele vai imprimir o conteúdo 1. Imprimir o conteúdo 1. E aqui vai ser a mesma coisa. Agora, qual que é o novo valor de teste? É 1. 1 mais 1 vai ser 2. E ele vai imprimir na próxima o valor 2. Ó, fiz a operação 2 e imprimiu o valor 2. E aqui eu vou dar stop ou avançar para terminar o programa. Tá, joia? Então, assim, eu só queria demonstrar algumas operações, porque isso vai ser importante para o entendimento. Ao invés de eu fazer teste, eu poderia fazer teste mais 11, mais 12, mais 1. Eu posso fazer uma maneira mais abreviada de executar esse comando teste é igual a teste mais 1. Qual que é essa maneira abreviada? Teste mais mais. Esse comando, ele é exatamente a mesma coisa que esse, ele vai adicionar 1 na variável. Então, se eu colocar aqui e repetir aqui embaixo e vamos executar novamente no modo debug, e vou apertar F6, criou a variável teste, imprimiu 0 aqui embaixo, vou executar essa operação teste mais mais, que nada mais é que teste igual a teste mais 1. Ele colocou o valor 1, vai imprimir o valor 1 aqui embaixo, fazer a mesma coisa 2, 2 aqui embaixo. Então assim, o funcionamento continua o mesmo. Por quê? Porque esse comando representa teste é igual a teste mais 1. Então agora que a gente sabe esse mecanismo, eu quero repetir ele diversas vezes porque eu queria demonstrar na tela. Se fosse uma lista de pessoas que eu queria mandar e-mail, vai ser a mesma coisa. Eu pego a quantidade de pessoas que tem na minha lista e enquanto tiver essas pessoas eu quero mandar e-mail. Mas aqui para o nosso entendimento, nós vamos começar a fazer essa repetição aqui embaixo. Então eu vou descomentar aqui. Para minha inicialização, que vai rodar somente uma vez, o que eu quero fazer? Eu quero criar minha variável teste. Eu posso criar a variável fora e usar ela aqui dentro e inicializar ela com 0? Posso. Qual que é a diferença? A diferença é que se você cria aqui, ela vai existir enquanto estiver dentro dessas chaves. Se você criar aqui dentro, ela vai existir dentro somente dessas chaves. O teste só vai existir aqui dentro. Se eu tentar usar o teste aqui embaixo, não vai funcionar. Então, o que vai definir onde você vai criar é onde você vai querer usar a variável, tá bom? Então aqui, a nossa inicialização que roda somente uma vez, eu vou criar a variável teste e vou atribuir o valor 0. Qual que é a condição que eu quero checar toda vez para que ele continue ou saia do loop? Enquanto o teste for menor que 3, eu quero que ele continue no meu loop. Então essa é a condição, tá? E aí, o que eu quero executar
toda vez que ele termina o que está dentro das chaves, né? Toda vez que ele executar o que está dentro das chaves, ele vai executar a nossa incremento aqui. Eu quero executar o que? O teste mais mais. Então, toda vez que ele executar aqui, ele vai vir para o incremento, vai executar, vai verificar se a condição continua verdadeira ou falso. Se continuar verdadeiro, ele roda o que está aqui dentro. Então eu vou colocar aqui um system out aqui dentro para imprimir a variável teste. Eu vou apagar tudo isso daqui, vou salvar. E aí nós temos a nossa sintaxe completa do for. Eu vou executar com breakpoint para a gente ir passo a passo. Então vamos no run, start debug. Então ele começou aqui, a variável ainda não existe, porque ainda não rodou a variável. Eu vou dar o primeiro F6, então ele vai rodar a inicialização. Aí ele vai perguntar, o teste é menor que 3? É, porque é 0. Aí ele vai cair aqui dentro. Rodou aqui dentro, ele vai cair no incremento, vai somar mais 1 no teste e vai perguntar, teste ainda continua menor que 3? Ou seja, 1 é menor que 3? Sim, e vai continuar até quando? Até o teste ser igual ou maior que 3. Então vamos apertar aqui o F6. Apertei o primeiro F6, ele passou na inicialização 0, 0 é menor que 3, sim, e ele não rodou incremento ainda, ele só veio aqui embaixo para executar qualquer coisa que esteja dentro dessas chaves. Então eu vou dar F6. Uma vez que eu der F6, ele roda o incremento e vai perguntar, depois que eu dou o incremento, o teste vai ser menor que 3? Então eu vou dar F6. Então ele rodou, ó, o incremento, ele somou mais 1. 1 é menor que 3? É. Então ele vai imprimir qual que é o conteúdo da variável teste. Então eu vou dar F6. Subiu aqui em cima, vai rodar de novo o incremento e depois vai perguntar se o incremento é menor que 3. Então eu vou dar F6, rodou. Ele somou mais 1 na variável teste, então ficou 2. 2 é menor que 3? É menor que 3. Então ele vai imprimir o 2. Então eu vou dar um F6 e vai rodar de novo o incremento. Então o teste vai ser 3. 3 é menor que 3? Não, 3 é igual a 3, ele não é menor que 3. Então vai ser falso. Uma vez que é falso, ele vai interromper o meu loop e prosseguir para os outros comandos do meu sistema. Como se assim, acabou, esse é o último cliente que eu tenho que mandar e-mail? Sim, então eu não vou mais mandar e-mail e vou continuar a fazer minhas outras coisas. Que é o exemplo que eu dei anteriormente, né, do e-mail. Então eu vou dar F6. Ele viu que 3 é igual a 3 e saiu do meu loop. Então essa é a sintaxe do for. Espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira mais didática. Eu vou demonstrar diversos, se vocês quiserem, né, conforme vocês forem perguntando, eu vou demonstrar diversas sintaxes do Java. E quando a gente tiver um conjunto de sintaxes, a gente faz algum exercício para implementar todas elas de uma vez. Se você gostou da ideia, deixe sua mensagem aqui na descrição. E muito obrigado e até a próxima.